A região sudeste enfrenta a pior estiagem dos últimos 84 anos. O governo e a sociedade civil organizada repensam o gerenciamento de recursos hídricos no estado. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre as boas práticas na gestão de recursos hídricos, estão aqui o presidente do Instituto Brasil Pinuma, Haroldo Matos de Lemos, e o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Carlos Eduardo Young. Em reunião, a Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável do Fórum de Desenvolvimento do Rio debateu políticas alternativas para garantir o abastecimento de água no estado. Vamos ver a matéria. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio realizou reunião na sede da Federação das Indústrias para debater o abastecimento de água no estado. Técnicos, empresários, parlamentares e representantes de vários segmentos da sociedade civil apresentaram alternativas para a redução no consumo de água e a garantia do abastecimento. Além do reuso da água, reflorestamento e dessalinização, foram apresentadas soluções que não dependem de muito investimento e já podem começar a ser implantadas pela sociedade. Acho que uma das boas alternativas é a utilização da água da chuva. A gente faz uma captação, armazenamento em cisterna, é uma técnica bem conhecida, empregada no Nordeste há muitos anos, que pode ser trazido para cá a baixo custo e que traria um resultado efetivo para pequenas interrupções no abastecimento, né? Não daria conta de abastecer a escola ao longo de longos períodos, mas serviria como um grande suporte a pequenos abastecimentos, garantindo que as escolas não interromperão as atividades. A indústria fluminense já tem adotado medidas para aumentar o controle do consumo da água. Quem explica é o especialista em meio ambiente da Firjan. A gente acha muito importante, no momento desse, momento de crise, apresentar esses importantes projetos que já são consagrados, né, para estimular outras empresas também a boa prática e também o envolvimento das pessoas de uma forma geral. O deputado Anderson Nogueira participou da reunião e falou sobre o projeto apresentado na Alerj para a construção de uma adutora na região serrana. O Rio Grande, que fica entre Nova Friburgo e Sumidouro, ele pode ter uma barragem. Essa barragem vai possibilitar o abastecimento de água permanente por muitos e muitos anos. Eu diria até que para sempre, né? Nos municípios da região serrana, Centro-Norte, Maricá, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e ainda a região dos lagos. Além do abastecimento de água, você tem a possibilidade de hidrelétricas que vão gerar, a princípio, no mínimo 70 megawatts. A gente falou ali de segurança hídrica também, para além da crise. Qual é o tamanho desse problema, da falta de água e da falta de segurança hídrica que o Rio de Janeiro enfrenta hoje? Olha, eu tenho dito, eu comecei minha vida profissional ainda como auxiliar de engenheiro na Companhia de Águas da Guanabara. O que eu tenho dito, o que me preocupa muito há muito tempo, é que o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro e grande parte da região metropolitana depende quase que exclusivamente de uma única fonte, que é o Rio Paraíba do Sul, através do desvio que a Light faz, né, e que essa água vai dar no Rio Guandu, e aí nós temos o que a SEDAI, com muito orgulho, diz ser a maior estação de tratamento de água do mundo, para tratar água para trazer para a cidade. Então, 85%, quase 90%, da água da cidade do Rio de Janeiro e grande parte da região metropolitana é do Rio Paraíba do Sul, através do Rio Guandu e da estação de tratamento. A minha preocupação é que qualquer grande acidente que haja no Rio Paraíba do Sul, já aconteceu há uns 7, 8 anos atrás, ou um grande acidente no Rio Guandu antes da tomada d'água, ou mesmo na estação de tratamento, a cidade ficaria sem água praticamente, porque 85% do abastecimento estaria fechado, né? Então, uma coisa que a gente tenta discutir há bastante tempo é a diversificação das fontes de abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, para que a gente não fique tão dependente de uma grande fonte que é a água que vem do Rio Paraíba do Sul. Nós temos algumas pequenas fontes
começando pelo Rio da Carioca, depois as represas de Santa Teresa através dos Arcos da Lapa para o centro da cidade, depois vieram as represas da Serra de Petrópolis, Rio Douro, Xerém, Mantiqueira, etc., e depois Ribeirão das Lajes. E depois disso veio o Guandu, né? Então nós dependemos muito do Guandu e isso me preocupa em termos de segurança do abastecimento de água, não só por causa de acidentes, mas se nós tivermos uma seca maior o ano que vem do que essa que nós tivemos agora, nós vamos ter problemas também por causa disso. Agora, qualquer solução ou para essa diversificação tem que olhar também as mudanças climáticas, né? É importante que a gente coloque em perspectiva a possibilidade cada vez mais forte de que esses fenômenos extremos, que não são apenas de secas muito prolongadas, mas uma combinação de secas muito prolongadas com períodos de muita intensidade de chuva, irão aumentar ao longo do tempo. Quando se fala em mudanças climáticas, a gente fala muito mais do que simplesmente um aumento de média na temperatura. Nós estamos falando em distúrbios e que nós não temos a capacidade de resistir, resiliência, tanto para a questão da seca quanto para a questão da inundação. E a gente precisa ver essas duas questões interligadas num corpo só, o corpo hídrico e o que protege. E a nossa percepção de desenvolvimento, me preocupa um pouco a fala do deputado, em dizer, não, vamos construir mais uma adutora, como se fosse apenas uma questão de fazer uma obra de engenharia. O que nós precisamos é preservar uma relação do espaço onde esse ciclo da água se dê de forma equilibrada. Isso tem a ver com ordenamento territorial, recuperação de florestas. Quando você fez a apresentação do Vale do Paraíba, dizer o que nós temos no Paraíba, mas o que nós não temos no Vale do Paraíba hoje é uma cobertura florestal adequada, que justamente é um acostamento, é uma área de escape, de segurança, para que não haja os eventos desastrosos que o Haroldo acabou de colocar. A gente levantou uma série de questões agora e a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Alerj instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a crise hídrica no Estado. Nossa reportagem conversou com o presidente e com o vice-presidente da CPI. Vamos acompanhar. Eu acho que a missão é detectar quais os maiores problemas que o Estado do Rio pode viver, está vivendo hoje e pode viver para o futuro. O que a gente tem observado no decorrer da CPI é muita questão das perdas, né, da SEDAI ainda é alta, das instituições. E uma coisa que a gente está discutindo muito, tem que para o futuro acelerar em muito a questão da mata ciliar do Rio Paraíba do Sul. Acho que isso contribui da preservação do rio. Tem-se um programa específico da mata ciliar ali no próprio Guandu. Então são coisas que a gente está absorvendo, tem muita gente para ser ouvida e para que possamos, tenho certeza, sob a presidência do deputado Luiz Paulo, nós iremos produzir um documento que vai melhorar e ter instrumentos de diminuição das perdas e diminuir o problema hídrico do Estado do Rio de Janeiro. Porque são duas questões. Uma em relação aos dois grandes sistemas do Rio de Janeiro, que é o sistema Guandu e o sistema Emunana Laranjal. A questão central do sistema Guandu é que as perdas físicas ainda são muito altas, superiores a 30%. No sistema Emunana Laranjal é que a água produzida é inferior à demanda. Então é necessário que se construa uma represa para aumentar a água produzida no rio Guapiaçu. Ainda entre o sistema Guandu e o Emunana Laranjal, também já ficou muito claro a necessidade do reflorestamento, né, para proteger os mananciais, né, e também as próprias calhas do rio, mas também o reuso das águas. Agora tem uma outra questão importante, que é a transposição do Rio Paraíba do Sul, onde o governo de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro assinaram um termo de acordo, né, junto com a ONS e a ANA, Operador Nacional e a Agência Nacional das Águas,
onde vai ser retirado 5 metros cúbicos por segundo do Paraíba do Sul para alimentar o sistema Cantareira. Isso vai ser através de um túnel, mas não pode ser o túnel só para tirar a água do Paraíba para levar o Cantareira. A razão inversa tem que existir, tem um túnel também para quando o Paraíba estiver precisando de água, você tirar do Cantareira e jogar para o Paraíba, que podem ser, às vezes, sistemas de bombeamento distintos. Então é necessário que a gente fique atento também para esse projeto. Como eu disse, a gente continua conversando sobre o tema segurança e crise hídrica, e aí os deputados da CPI da crise hídrica corroboram essa questão de que é necessário reflorestar. Exatamente. A gente não pode apenas pensar num sistema de obras de engenharia, nós precisamos pensar o espaço. E nessa questão do espaço, a gente tem que ter uma ocupação desse espaço, tanto na área urbana quanto na área rural, em que você preserve a dimensão, uma liberdade para que o corpo hídrico se expanda e se retraia naturalmente, porque nós temos uma visão artificial de que o rio tem uma calha estável, e na verdade não é, ele tem uma variabilidade. Com um cenário de mudanças climáticas, onde nós vamos ter cheias muito fortes, que a gente tem que verter logo essa água, porque senão você corre o risco de inundação, a gente não pode segurar isso por causa do risco de enchente. E períodos de estiagem mais profundos, então essa resiliência, a necessidade de ter mais resiliência vai exigir dar mais espaço ao corpo hídrico, e que é o contrário do que a gente faz. A gente basicamente estrangula, sufoca o corpo hídrico, aí quando vem uma inundação, você tem um grande desastre. E por outro lado, na época dessa chuva, você não permite que haja a captura pelo lençol freático. Agora, a gente tem uma ideia, né, pelo menos a maior parte da população, de que não falta água, né? Não falta água de várias formas. Temos rios, temos o mar, temos várias soluções que poderiam ser pensadas. O do próprio reuso da água, que apesar de já ser lei, enfim, que é importante fazer, a gente tem muito poucas iniciativas de fato acontecendo agora, né, nesse período. Por que pensar sobre essas questões faz tanto sentido e é tão importante? Quer dizer, não perder também o tempo de que daqui a pouco não tem mais crise, daqui a pouco não tem mais problema e a gente vai deixar rolar, como a gente faz com muitos temas. A questão é que, como já foi dito, o que os cientistas preveem para as mudanças climáticas é que esses eventos climáticos extremos vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. Então nós temos que nos preparar para isso. Quer dizer, se já houve problema agora nesse verão, no futuro nós poderemos ter problemas muito piores. Então tem uma série de coisas. Você falou, por exemplo, em reuso. São Paulo há muitos anos que já faz tratamento de esgoto de uma forma mais aprimorada para vender para indústrias e para prefeituras, por exemplo. Lavar uma rua depois de uma feira livre não precisa ser feito com água tratada, pode ser feito com água de reuso. Aqui no Rio nós estamos começando com essa história da água de reuso. Agora, a água de reuso tem um problema. Se faltar água para uso, você não vai ter água para reuso. Uma outra coisa que já foi feita também, e é preciso seguir e ampliar, é, por exemplo, os novos prédios na cidade do Rio de Janeiro, que ocupem uma determinada percentagem do terreno, eles estão sendo obrigados, os novos prédios, a captar água da chuva e ter um reservatório de água de chuva. Isso é muito interessante porque, primeiro, economiza a água tratada. Segundo, você pode passar por períodos de seca um pouco melhor. E terceiro, quando você faz isso, você também reduz as inundações na rua. Porque quando começa a chover muito forte, no primeiro momento, essa água vai para dentro dessas cisternas de água de chuva e deixa de ir para a rua. É uma pena, a prefeitura fez um grande piscinão, né, na Praça da Bandeira. É uma pena que não foi previsto que esta água poderia ser água de reuso. Né? Essa água vai ser jogada fora, mas não está previsto que ela seja armazenada e seja usada logo em seguida como água de reuso. Né? Isso é uma possibilidade. O que eu digo é que o que está faltando é dar um pouco de incentivo para os prédios mais antigos, para que eles possam também fazer
esse sistema de captação de água de chuva e armazenamento de água de chuva. Porque se todos os prédios, todas as grandes construções tivessem isso, nós teríamos também uma grande ajuda para resolver esse problema. Porque a indústria já está correndo e tomando algumas medidas para que isso aconteça, porque para ela o custo da água também é alto. Sem dúvida. E da falta de água maior ainda, porque muitas podem fechar ou ser inviabilizadas. O que a gente está pensando, na verdade, é que a gente precisa mudar o sistema de gestão ambiental de uma forma mais integrada, onde você cria incentivos econômicos para esse reuso. O Haroldo colocou aqui os exemplos na área urbana, mas nós já temos muita experiência na área rural com o sistema de pagamento por serviços ambientais, ou pagamento de serviços ecossistêmicos, onde você cria uma diferenciação para aquele produtor que está respeitando a lei florestal, que ele está recuperando a mata ciliar, que ele está tendo uma área de reserva legal cumprida na sua propriedade e, portanto, ele funciona como um produtor de água. A Agência Nacional de Água está trabalhando muito em cima disso. E, com isso, você tem um barateamento no custo da captação e isso pode reverter pela própria empresa de saneamento. Na verdade, nós estamos atrasados, deve ser pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. Deveria ter já um sistema na qual parte do valor da cobrança pelo uso da água retornasse. Agora, isso passa por um princípio fundamental, que é a percepção do valor da água, que essa água tem um custo e que isso precisa ser colocado na tarifação. Ou seja, nós precisamos corrigir distorções onde o usuário, muitas vezes, ele tem uma água subsidiada e, portanto, ele não tem nenhum esforço de racionalização. Esse exemplo foi colocado no desperdício. Você, para combater o desperdício, você precisa ter um controle no indivíduo. Na área urbana, é o caso dos microhidrômetros. Até hoje, os apartamentos não são cobrados individualmente, não há nenhuma razão tecnológica para não fazê-lo. Na área rural, nós temos um espaço muito grande. O Rio de Janeiro pode ser o estado líder de implementação em pagamento por serviço ambiental no Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A diretora de Recursos Hídricos da cidade de São Francisco, na Califórnia, esteve em um seminário da Firjan para compartilhar a experiência na gestão dos recursos hídricos em períodos de seca. Vamos acompanhar. Então, nós temos 3 frentes de ação para lidar com problemas de suprimento de água e também de secas. Então, primeiro é a economia, que a gente pede para a nossa população, que eles façam conservação de água com economia, sem desperdício. Depois, nós também melhoramos a nossa infraestrutura, que aí já é um investimento de capital para melhorarmos a nossa estrutura. E o terceiro é diversificar as fontes de água, para não termos só uma e ficarmos dependentes dela. Há mais de uma década estudamos a dessalinização, mas nós insistimos na conservação da água, na economia da população. Nós também estamos usando as águas residuais e também águas já servidas com propósito de água não potável, mas para ser usada para outros fins que não o ser humano beber. Lá eles estão fazendo o que a gente discute que deveria ser feito, né? Do que está ocorrendo na Califórnia, não só agora, mas já é um fenômeno de basicamente mais 2 décadas. Demonstra que não há como revogar uma tendência global de mudança climática. Há grupos que ainda resistem a essa ideia, infelizmente. O próprio ministro de Ciência e Tecnologia brasileiro é uma dessas pessoas que resiste, mas as evidências são muito fortes. E a mensagem é sempre a mesma. Quanto mais cedo você se preparar para essa adaptação, menor vai ser o custo. Nós temos uma vantagem aqui no Rio de Janeiro de sermos um estado com uma razoável dotação hídrica. Temos problemas mais específicos, especialmente ali região dos lagos, um pouco do noroeste, mas como um todo nós temos um suprimento hídrico bastante acima da média. E o que falta para começar?
Falta vontade política, falta envolvimento dos grupos que tomam decisão para a implementação, por exemplo, dos comitês de bacia, que ainda engatinham, do marco de cobrança e monitoramento da água, envolvimento efetivo das empresas através de ações que vão além é que a gente chama de greenwashing, né? De apenas de imagens, ações concretas. E no nosso caso, dos países em desenvolvimento, o problema ainda é maior, que a população continua crescendo. Nós tínhamos 6 bilhões de habitantes em 2000, vamos ter mais de 9 bilhões de habitantes em 2050, mas a maioria desses 3 bilhões adicionais vai acontecer nos países em desenvolvimento. E onde a população cresce, a disponibilidade hídrica per capita diminui, claro. Então, nesses países, como é o nosso caso, esse problema é um problema mais grave ainda. É o que a gente observa na região metropolitana, quer dizer, tem uma super concentração, quase 75% da população do estado. Ao mesmo tempo, nós temos um grande esvaziamento demográfico na maior parte do território do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um viés no estado do Rio de Janeiro que pensa que Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro, que o campeonato estadual é o campeonato carioca. Eu, como sou fluminense, não sou carioca, eu percebo isso muito simples. Então, se a gente combinasse esses espaços vazios que nós temos, especialmente no Vale do Paraíba, onde você tem um esvaziamento demográfico, um esvaziamento econômico, pratica-se uma pecuária de baixíssima produtividade. Esses espaços são vocacionais para uma recuperação florestal que vai garantir esse suprimento onde você tem a demanda maior. Então, o Estado do Rio tem tudo. Aqui, em termos muito objetivos, na Alerj, existe um espaço para uma lei estadual de serviços ambientais justamente para lidar com essas questões, tanto na área urbana, na questão do reuso, na diferenciação, quanto na área rural, com a questão dos proprietários, induzindo eles a praticar a conservação florestal. Desde 2010, nós já temos uma lei de pagamento por serviços ambientais no Estado. A gente tem experiências em Varriçai já acontecendo, mas a regulamentação é que tem problemas. Perfeito. Porque ela não prevê, ela não organiza isso de forma a fazer com que isso aconteça de fato. Varriçai é um bom exemplo, porque é uma legislação municipal onde houve o quê? A identificação da receita. A gente só pode ter um sistema de pagamento por serviço ambiental se você tiver claramente definido de onde vem a receita. Todas as experiências piloto mostram que, uma vez que a receita está disponibilizada, a grande resposta por parte dos proprietários rurais, das empresas, das áreas de serviço, da área urbana, da área residencial. Mas você precisa ter essa fonte. Você precisa ligar uma coisa com a outra através da cobrança pelo uso da água. Como isso é impopular, a gente capenga. A gente só diz o seguinte, no dia que tiver um recurso, a gente usará, mas como não tem um recurso, o sistema fica bloqueado. E a gente tem que acabar com essa visão do século XX, né? A gente já está no século XXI, galera, de que agricultura e meio ambiente são espaços antagônicos e não convergentes, ainda mais quando a gente fala de mudanças climáticas. Falando de agricultura também, eu acho que nesse espaço nós temos muito a melhorar, porque a agricultura, em média no mundo, usa 70% da água, tá certo? E aqui no Brasil nós ainda temos métodos de irrigação para a agricultura que são muito antiquados, há uma perda muito grande. Existem métodos, alguns lugares do Brasil já adotaram, método que foi desenvolvido em Israel, de gotejamento controlado pelo computador na raiz das plantas. Isso faz com que haja uma redução muito grande do uso da água para a irrigação e dá uma maior disponibilidade para o uso da água, para o uso doméstico, quer dizer, dá uma segurança maior também. O senhor já está antecipando o tema do nosso próximo programa, que falará sobre financiamento para a agricultura sustentável. Mas enquanto a gente tem que fechar aqui o programa, acho que qual é, em síntese, né? A gente falou muito aqui dessa importância do pagamento por serviços ambientais, mas em relação a essa diversificação, por onde a gente começa também a pensar essa questão da diversificação? Olha, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma alternativa muito clara que a cidade de São Paulo não tem, que seria a dessalinização da água do mar. Ela era cara, mas já baixou bastante o preço da dessalinização. E, por exemplo, para áreas como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes,
que ainda recebem água lá da estação do Guandu, quer dizer, tem que ter uma grande adução até lá, seria perfeitamente possível se fazer uma estação de tratamento, que, aliás, Califórnia já fez também. A Califórnia construiu uma estação de tratamento de dessalinização. Então, isso daria uma outra alternativa para o abastecimento de água, uma outra fonte de abastecimento de água, aumentaria um pouco a nossa segurança do abastecimento de água. E eu acho que também pensar fontes de financiamento para isso é fundamental. Eu orientei uma dissertação de mestrado do Leonardo Bacher, lá no Instituto de Economia, mostrando que com uma pequena cobrança sobre o royalty que é recebido pelo petróleo que nós produzimos e que vai, em última instância, resultar no agravamento da mudança climática, nós teríamos como marcar um sistema desses de pagamento por serviços ambientais no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, as soluções são viáveis, nós ainda estamos numa zona onde o custo dessas mudanças é relativamente baixo. Esperamos fazer isso com sabedoria antes, porque quando a gente chegar numa situação crítica como é a situação da Califórnia hoje, o custo dessas soluções vai ser muito maior. E nós temos uma possibilidade de fazer isso com desenvolvimento, porque esse tipo de atividade, de economia verde, é empregadora, é geradora de renda, é geradora de tributo e de inovação. Então o Rio de Janeiro tem tudo para ser uma vocação, tem uma vocação natural para uma economia verde ligando essas questões. Agora a gente tem que parar com a estratégia de avestruz enfiar a cabeça debaixo da terra e esperar. Não, reza para São Pedro que da próxima vez a gente consegue evitar. Porque agora a gente vai estar tendo que rezar para São Pedro e para São Paulo, né? Para São Paulo voltar a ter água. Bem, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, doutor Haroldo, obrigada, Cadu, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o Fórum de Desenvolvimento rj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente e indicar para os seus amigos pelo site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.